Deus vai restituir. Alô, som, Deus. A lógica de Deus é fora do normal. Deus restitui tudo o que o inimigo um dia nos tirou. Boa tarde a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Luiz. Mais uma vez, como prometi, vamos aqui falar um pouco de Deus, ouvir alguns louvores para a honra e glória de Deus, falar um pouco da palavra do nosso Deus maravilhoso e, sempre de costume, fazer uma oração para dar início. Vamos baixar nossas frontes em referência ao nosso Deus e começar a orar. Primeiramente, pedir perdão, agradecer, dar graças em todas as coisas e pedir que Ele abençoe outras pessoas e as nossas vidas. Amado Deus e poderoso Pai que estás no céu, nesse momento viemos diante de Ti, ó Deus, buscar a Tua presença para pedir a Ti perdão de todos os nossos erros e os nossos pecados. Perdoa nós, Senhor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Muitas das vezes erramos contra Ti, contra a Tua palavra, e pedimos a Ti perdão, porque sabemos, perdão, Deus, porque sabemos que Tu és um Deus maravilhoso e cheio de misericórdia e bondade, e pedimos perdão a Ti pela graça que há em Cristo Jesus. Também, em nome de Jesus Cristo, graça a Ti damos por tudo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, pelo sopro de vida que há em nós, porque o Senhor é um Deus de misericórdia e nos mantém vivo mais um dia. Graças Te damos, ó Deus, pela nossa despensa sempre está cheia, por não faltar nada em nossa casa, em nossas vidas, por o Senhor cuidar bem de nós. Pai, obrigado por todas as coisas, Seu nome seja louvado e agradecido sempre, Deus. Também em nome de Jesus pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, tomar conta de todos nós, que venha ser falado e lido aqui através do Teu Espírito, não de mim, Senhor, um ser humano normal, o Marcos, mas através do Teu Espírito Santo, Senhor, que é glorioso. Senhor, abençoe cada vida, cada pessoa que necessita de uma palavra, de um conforto através do Teu Espírito, que o Senhor possa ir de encontro a cada casa, a cada pessoa, abençoando cada lar, Senhor, a cada família, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pedimos porque o Senhor é um Deus de promessa, a Tua palavra é verdadeira, e o Senhor pode perceber e ver cada coração, cada necessidade. Abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim oro e Te agradeço. Deus seja sempre louvado. Amém. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um privilégio enorme poder estar aqui mais uma vez, falando das coisas do nosso Senhor Jesus Cristo, das coisas do nosso Deus tão maravilhoso. Amados e meus amados e amadas, meus queridos e minhas queridas, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sempre iniciamos com louvor, daqui a pouco colocaremos outro louvor. Aqui é um lugar simples, é um lugar onde eu tive o privilégio de um quartinho, como vocês podem ver no fundo da minha própria casa, edificar, em nome de Jesus Cristo, um altar para Deus. Porque no púlpito feito por mim mesmo, não querendo me engrandecer, mas para dizer a vocês, meus irmãos, que podemos buscar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Aonde tiver duas ou mais pessoas, ali estará o Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra de Deus é clara. Eu quero dizer para vocês que não é placa de igreja, não é o ser humano que vai nos salvar, não é as pessoas que vão nos salvar, perdão. O que salva a cada um de nós é esta palavra, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus,
é vivermos o que está escrito nesta palavra. É o que vai nos salvar, para a honra e glória do nome de Deus. Eu digo a vocês, porque se eu não fui em todas as igrejas, eu fui em quase todas elas. E digo a vocês, meus irmãos, que em todas há falhas. Como todos nós há falhas, eu também sou falho. Eu também erro, eu também peco. Mas é necessário que busquemos as coisas através da palavra de Deus. É necessário que necessário que buscamos Cristo para que Ele esteja em nós e nós nele, para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. Me perdoa por muitas vezes eu errar no meu falar. Eu não sou um pastor, não sou treinado para nada disso. Sou um ser humano igual a cada um de vocês. Eu tenho um certo receio de estar aqui na câmera falando, eu tenho um pouquinho de medo, eu tenho um pouquinho de vergonha, mas eu me sinto na obrigação, eu me sinto, privilegiado em fazer isso, para falar um pouquinho do que eu aprendi, das coisas de Deus, da palavra do Senhor, para vocês. Aquilo que eu recebi de graça, passar de graça a vocês. É um privilégio enorme para mim fazer isso. Não é uma coisa que eu sou obrigado a fazer, mas é uma coisa que me dá prazer a fazer. Falar das coisas de Deus. Porque Deus é maravilhoso, amém? Deus, Ele é um Deus de maravilha, de promessa, e promessa que se cumpre. Eu vou começar, meus amados, aqui, dizendo a vocês, mais uma vez, segundo Paulo, no livro de Paulo, uma vez eu lendo assim, achei super interessante. Paulo dizia assim que, resumindo, ele não queria status, não queria se engrandecer, pelo contrário, né? Necessário que se diminua a nós e que cresça a glória de Deus sempre. Ele dizia que ele não queria status nenhum, apenas ele era um cooperador da obra de Deus. E é isso que eu quero ser na minha vida. Eu não quero ser pastor, eu não quero ser bispo, eu não quero ser uma pessoa de nome, eu não quero que o holofote venha a mim, pelo contrário, eu quero que o holofote vá em direção a Cristo Jesus, a Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, que todos os holofotes sejam para Ele, não seja para a placa da igreja, não seja para o pastor da igreja, mas para Deus, para Cristo Jesus. Toda a honra e toda a glória, todos os holofotes, que seja famoso Deus, que seja famoso Cristo Jesus, que seja famoso a palavra de Deus, que não seja famoso a igreja, a placa da igreja, meus irmãos, que não seja famoso o pastor, porque coloca a foto dele na entrada da igreja, como se fosse ele que tivesse que ser glorificado, mas pelo contrário, o que tem que ser glorificado é Deus. Ele tem que ser glorificado, toda a honra e glória é para Cristo Jesus. Eu não sou pastor, eu não sou bispo, mas eu digo a vocês que se vamos seguir o que está na palavra de Deus, eu não estou errado. A honra e a glória é do nosso Pai Celestial. Não é de placa de igreja, não é de pastor. No entanto, um pequeno quartinho humilde no fundo da minha casa, usando, glória a Deus por isso, por esse privilégio, por eu ter braços, por eu ter pernas, por eu ter voz, por eu ter olhos e ouvidos, para que eu possa ensiná-los e aprender também. Aqui não tem placa de igreja, não tem grande pessoa, pelo contrário. É necessário que sempre eu diminua para que cresça a glória de Deus na minha vida e na sua vida também. Porque Deus, Ele quer nos encher de graça, de glória também. Mas temos que ser obedientes a Deus. Temos que viver a palavra de Deus. Não temos que jogar holofotes na placa da igreja. Não temos que jogar holofote em certos pastores. Não são eles que têm que ser famosos. Não são eles que têm que ser destaque.
mas o próprio Deus vivo e o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, e a palavra de Deus. Irmãos, me perdoe, eu não estou aqui criticando pastores ou igreja, mesmo porque não estou falando nomes, mas a Bíblia nos alerta que muitos falsos profetas virão em nome de Cristo, mas são falsos profetas. Que muitos pastores virão em nome de Cristo, mas são falsos pastores. Amados, cada esquina que vamos tem uma igreja, tem uma placa de igreja. Eu não estou dizendo para você não vá naquela igreja. Vai na igreja, irmãos. Comece a ler a palavra de Deus. Se você entrar na igreja e se sentir bem, e ali Deus falar com você, você ficar na graça e na paz, fique nessa igreja. Porque todos somos falhos, todos os lugares vamos encontrar falhas. Mas irmãos, se ali você não sentir a unção de Deus, se você não sentir o Espírito Santo de Deus, se você perceber algo de errado, pergunte para Deus, ajoelhe na sua casa, pergunte para Jesus Cristo. Ele vai te dar a resposta, irmão, em que caminho você seguir, em que caminho você ser direcionado. Amém? Porque Ele é o mesmo Deus do passado, daqueles que nos antecederam, do povo de Moisés, do povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus. A diferença, irmãos, de hoje, que aquele povo, por mais que parece ser, se a gente pegar o povo de Moisés, no deserto, que tinha, se a gente for ver, pouca fé, mas não era isso. Era um povo que era ingrato, na minha opinião, porque Deus deu todas as situações, deu todo o privilégio a eles, e eles eram ingratos. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez cair maná do céu, Deus fez sair água da rocha, da pedra. Deus fez várias coisas e mesmo assim o povo foi ingrato. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de pessoas que estão na Bíblia, que teve um contato com Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. É o mesmo Deus de ontem, de hoje, sempre será. O que falta é a gente ser irmão, ser mais grato a Deus, glorificar a Deus, até mesmo na prova da glória a Deus. Graças a Deus eu dou, irmão, pelo privilégio de estar respirando, de ter sopro de vida em mim, que lá atrás Ele colocou sobre as narinas do homem, e hoje eu tenho esse sopro de vida. Glória a Deus nas alturas por isso. Graças a Deus em todas as coisas, de um nível de Paulo. Mas tudo bem, irmãos. Com a glória de Deus, vamos começar agora. Nesse momento eu vou ler um devocional. É um privilégio que eu faço isso. O devocional tem um título, por exemplo, dizendo assim: Moldado por Deus. O título é Moldado por Deus. Quando ocorreu a mudança do marco, antiga moeda alemã, para o euro, muitas pessoas começaram a colecionar moedas de ouro dos diversos países da União Europeia. Pela sua cunhagem, reconhecemos de que, país vem moeda, nós também fomos cunhados. A cunhagem mais antiga foi feita por Deus. Você é um reflexo e espelho de Deus. E quando você vive com Deus, você está lhe devolvendo o que já lhe pertence. E assim você chega ao alvo para o qual sua vida foi determinada. Ser um reflexo do espelho de Deus. Amados, a minha vida e a sua vida. Aqui eles comparam metaforicamente uma moeda, que geralmente a moeda tem o rosto de alguém, no tempo passado, no tempo antigo, e ali essas pessoas guardavam essas moedas como um sinal, sei lá, de alguma relíquia, enfim. Mas o que eu quero dizer
é que o que está escrito aqui no meu entendimento é que Deus, olha só no final, e assim você chega ao alvo para o qual a sua vida foi determinada, a minha e a sua vida, ser um reflexo do espelho de Deus, pois Deus nos fez imagem e semelhança dele. Glória a Deus por isso. Meu amado e minha amada, para melhor entendimento desse texto, eu peço a vocês que leiam o livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 15 ao 22. Terás um entendimento mais claro desse devocional do dia 17 de outubro. Muito obrigado por isso. Agora vamos entrar numa parte muito importante. Aleluias. Eu peço perdão aos irmãos, eu vou beber um pouco de água porque está muito calor demais. Glória a Deus, é muito bom beber uma água, né, irmão? Porque esse calor é maravilha. Eu não sei o que Deus quis dizer para mim nesta tarde, nesta noite, mas assim, começou a me incomodar muito o livro de Isaías. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 4. O renovo do Senhor é o título. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, revelar e direcionar o que quer dizer esse capítulo, pois, sinceramente, irmãos, quando eu abri e li, eu não entendi nada. Mas no decorrer, eu creio que o Espírito Santo de Deus ele vai nos ajudar a entender esse texto. Capítulo 4, no livro de Isaías, o título é O Renovo do Senhor. Naquele dia, 7 mulheres lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão. Comeremos do nosso pão e nos vestimos de nossos vestidos, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e do fruto da terra excelente e formoso, para que escaparem de Israel. Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém, quando o Senhor lavar as imundícias das ilhas de Sião, e limpar sangue de Jerusalém, do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, guiará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião, dia, uma fumaça e um resplendor de fogo, chamejante de noite, sobre toda a glória haverá. Um dócil será abrigo e sombra contra o calor do dia, e o refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. Amém. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestimos de nosso vestido, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Amados, como se trata de um livro de um profeta, e pelo que eu tenho de entendimento, eu posso estar errado, mas muitas das vezes, se você pegar o livro de Daniel e o Apocalipse, não sei se aqui seria o caso, mas é o que eu estou sentindo de estar falando. Você compara aqui a palavra mulher no livro de Daniel e Apocalipse, seria igrejas. Amém? Seria igrejas. Pelo texto que eu estou lendo, dá a entender que também aqui seria igrejas. Naquele dia, 7 mulheres. Poderiam ser 7 igrejas. Olha só. Lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nosso vestido, não somente queremos ser chamados pelo teu nome. Seriam igrejas se arrependendo, na minha opinião, e dizendo chamado pelo nome de Cristo Jesus. Porque, irmão,
há várias igrejas espalhadas por todo mundo, por toda essa terra. Todos dizendo somos cristãos, somos evangélicos, somos crentes. Mas, irmão, crente o diabo também é. Ele conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Mas não basta dizermos só sou crente, sou evangélico, sou cristão. Eu conheço a Bíblia. Não adianta, irmãos. Temos que viver a Bíblia. Temos que viver a palavra de Deus. Eu também tenho que viver. Porque eu também sou pecador. Porque eu também sou falho. Mas eu não vou abrir mão de os dias que eu tiver com os meus horários tranquilos. Ou até mesmo os dias que eu estiver sem fazer nada, de fazer o que eu estou fazendo aqui, de falar sobre a palavra de Deus, de falar sobre Deus e de Cristo que me salvou. Me salvou do mundo das drogas, me salvou do mundo que poderia ser totalmente torto, e poderia hoje eu nem estar aqui para dizer glória a Deus pela misericórdia dele. Vamos voltar ao texto. 7 igrejas, na minha opinião, seriam essas mulheres querendo, então, aí buscar de qualquer preço a Cristo, que seria esse homem, para tirar da vergonha que seria o passado. Lembra das virgens, das prudentes, não prudentes? Bateram a porta do noivo, ele falou: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço, porque não se prepararam. Irmãos, não importa a placa da igreja, não importa onde você está indo, mas se prepara, porque o fim está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem as palavras dessas escrituras e as guardam, pois o fim está próximo. Aleluias, glória a Deus. Continua no texto. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória. Aleluia. E o fruto da terra excelente e formoso para o que? Escaparem de Israel. Para aqueles que escaparem da ira de Deus, será que é isso? Eu estou entendendo. Para aqueles que escaparem das coisas erradas, será que é isso que eu estou entendendo? Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo. Aquele que ficar obediente, aquele que ser obediente, aquele que viver a palavra de Deus, aquele que servir o seu próximo, aquele que amar o teu inimigo, aquele que orar para o teu próximo, será chamado santo. Continua no texto. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém, todos aqueles que estiverem inscritos e vivos em Jerusalém. Lembre-se, Cristo voltará e com ele a nova Jerusalém. Se você pegar a profecia de Daniel e Apocalipse, você vai entender que Cristo voltará uma segunda vez e com ele a nova Jerusalém. Irmãos, esteja em Cristo para que ele esteja em vós, para no dia que ele voltar, ele não vai avisar. Ele vai vir igual um ladrão à noite, que rouba na sua casa sem te avisar. Ele vai vir no momento em que menos esperamos. É por isso que Paulo escreveu: orar sem cessar. Orar sem cessar. Vigiai. Vigiai e orai. Porque, irmãos, não sabemos em que dia que ele vai voltar. Aquele que estiver orando, aquele que estiver vigiando, será salvo. Estará nessa nova Jerusalém. Continua o texto. Quando o Senhor lavar as imundícias das ilhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça, com o espírito de ardor, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião, e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia, de fumaça e de esplendor de fogo, chamejante de noite, e sob a toda glória haverá um dócil, será abrigo contra o calor do dia, e o refúgio do esconderijo contra a tempestade da noite. Amados, as congregações, amém? Glória a Deus.
sobre todas as congregações, uma nuvem de dia, de esplendor de fogo, chamejante à noite. Sobre toda a glória haverá um dócil. As congregações que estiverem em Cristo, verdadeiramente vivendo a palavra de Deus, não querendo o holofote para elas, mas para o verdadeiro protagonista, vamos dizer assim, que é Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Irmãos, vamos nos focar naquilo que é mais importante na sua vida, na minha vida, que é este livro aqui, este livro é o livro mais importante de qualquer ser humano que vive nessa terra. É a palavra de Deus. Lembra que eu disse? Bem-aventurados que leem e guardam essa palavra, pois o fim está próximo. E aqueles que a praticam, com certeza, meus amados, terão um galardão nos céus, terão o seu nome escrito no livro da vida, que só Jesus Cristo tem a chave. E ele breve voltará. Nós não sabemos o dia. Meu amado, minha amada, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você está pensando nesse momento, eu não sei o que se passa pela sua cabeça, o que se passa no seu coração, mas o Deus vivo no qual servimos, Ele sabe. Creia em Deus. Creia em Deus. Amém? Creia no Senhor Jesus. Será salvo a ti e a tua casa. Viva a palavra de Deus. Eu não vim aqui passar no YouTube, falar bonito, querer fazer coisas bonitas, irmãos. Eu vim falar para vocês e para mim mesmo, porque eu também ouço o que eu falo, porque serve para mim. Não adianta eu entender a palavra de Deus, não adianta eu falar que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu vou numa igreja fulana de tal, mas se eu não prego a verdade, se eu não vivo a verdade é a palavra de Deus. Não é fácil, meu amado e minha amada. Dá um exemplo. Leia na tua casa, eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo. Leia os 10 mandamentos da tua Bíblia. Leia os 10 mandamentos da tua Bíblia. Leia as 9 bem-aventuranças que estão no livro de Mateus capítulo 5. Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus e guardados por Moisés. Leiam. Leiam. Quando Jesus sobe ao monte e começa a falar das 10 bem-aventuranças no livro de Mateus capítulo 5. São 9 bem-aventuranças. Se conseguirmos conciliar tudo isso, se conseguirmos seguir os 10 mandamentos, as bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças, irmãos, e Mateus 5,44 também está no mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente das 9 bem-aventuranças, em 5,44 Jesus diz assim: amar o teu inimigo, orai para aqueles que te perseguem, para que seja chamado filho de Deus. Olha o tamanho desta palavra. Olha, são vários livros. Eu digo a vocês, se vocês conseguirem, se eu conseguir, se nós conseguirmos seguir os 10 mandamentos, as 9 bem-aventuranças, Mateus 5,44, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, para que sejamos chamados filhos de Deus, eu posso te garantir, meu amado, que Deus vai colocar os nossos nomes no livro da vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Não é fácil. É por isso que Jesus diz: o caminho de Deus é estreito, o caminho para o mundo é totalmente largo. O caminho do mundo é largo, irmão, porque é chamativo, são coisas maravilhosas. Praia é uma beleza, é uma delícia, né? Boate, balada, drogas, tudo isso é uma delícia. É isso que o mundo nos oferece, mas por um momento. A palavra de Deus, ela nos oferece uma vida eterna.
Uma vida de sem dor, sem ranger de dentes, sem preocupação com comida, de trabalho. Uma vida que não vai ter o filho matando o pai matando o filho. Não vai ter coisas erradas. É uma vida eterna. É uma vida que não temos que preocupar com remédio, com comida, com nada, porque o que Ele oferece através da tua palavra é verdade, e Ele vai cumprir na minha e na sua vida. Aleluia. Eu peço a Deus todos os dias, Senhor, que o Senhor me capacite, porque eu sou muito falho. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus Cristo, me mudar a cada dia, porque eu também sou falho. Eu não sei qual é o seu pensamento, qual é o seu problema, meu amado ou minha amada. Mas não adianta que eu oro, mas depois eu desvio. Eu oro, eu busco, mas depois eu sou falho. Todos somos falhos, amados. Foi para isso que Deus deu o seu único Filho, Cristo Jesus, para que morresse na cruz por nós, por mim, por você. Para tirarmos nós do pecado. Para nos perdoar. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de ler, só para finalizar, meu querido, meu querido, meu amado e minha amada, no livro de Filipenses. Como você pode ver, meu alvo é Cristo. Nosso alvo tem que ser Cristo. Nem vou ler, porque eu já sei de cor, glória a Deus por isso, aleluia. Quando fala meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, o seu alvo tem que ser Cristo. Cristo tem que estar na sua vida e você na vida dele. Por mais aperto que você passe, por mais tribulação que você esteja passando, crê no Senhor Jesus, será salvo a ti e tua casa. Em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade que está nessa palavra, e essa verdade vos libertará. Olha, irmãos, pede a Deus. De repente o que você pede não vem no momento que você quer, porque Deus ele age de uma maneira totalmente louca para confundir as sábias. E na hora que você menos esperar, a bênção vem na sua vida. Dá um exemplo. Ana orou durante 20 anos. Ela queria ter um filho, mas ela não podia, porque ela era estéril. De maneira nenhuma, Ana poderia ter filhos, mas ela orou a Deus durante 20 anos. Ela foi fiel a Deus durante 20 anos. Ela foi obediente a Deus durante 20 anos. E ela teve um filho, glória a Deus, mas não foi qualquer filho, não. Mas ela fez uma promessa a Deus. Ela falou: Senhor, me concede a ter um filho. Eu entregarei no teu altar. Eu entregarei para servir ao Senhor. Depois que ele desmamar, eu faria isso, Senhor, com o maior privilégio. Sabe quem foi o filho, irmãos? Samuel. O profeta Samuel. O que eu quero dizer para vocês, não importa o seu problema, não importa o que você está passando, o Deus que você serve é maior que qualquer problema nessa vida. A palavra diz: esperar no Senhor, espera com paciência no Senhor e Ele proverá. Mas irmãos, não pega, coloca na mão de Deus, deixa Ele trabalhar. Aleluias, glória a Deus. Dá um exemplo. Meu alvo é Cristo, que o seu alvo seja Cristo. Filipenses 3,14 diz: sigo para o alvo pelo prêmio da soberania de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Deus é com Cristo. Se eu estou em Cristo, Deus vai também estar comigo, vai estar me perdoando, vai estar ouvindo as minhas orações. Porque o Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele vai estar sempre intercedendo por nós. Ele vai estar sempre nos perdoando e nos ouvindo. Tem problema, irmão, no trabalho, em sua casa, com a família, com a esposa, seja lá com quem for, meu querido. Lê a Bíblia, ela vai te dar uma resposta e como você deve agir, como você deve se direcionar. Eu também sou falho, eu também tenho problema em casa, eu tenho problema no meu trabalho, eu tenho problema na faculdade, mas se eu ficar reclamando, murmurando, não adianta, mano. Perdão, mas não adianta murmurar, não vai resolver nada.
Coloca o joelho no chão. Clama a Deus. Ora a Deus e fala: Senhor, está escrito na tua palavra. Se eu pedir em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai me dar. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai fazer uma obra na sua vida. Irmãos, eu gostaria de estar finalizando, fazendo uma oração. E já dou graças a Deus pelo privilégio de ter falado isso para vocês e também ter ouvido e guardado tudo isso para mim. Para a honra e glória de Deus. Eu agradeço Jesus Cristo também. Muito obrigado. Irmãos, não importa o lugar que você busca a Deus, a palavra diz: 2 ou mais pessoas ali eu estarei. Pode ser na sua casa, convida o seu vizinho, convida o seu amigo, começa a ler a Bíblia, começa a falar de Deus, edifica a sua casa, edifica o seu lar, monta ali um altar a Deus, num cômodo ou num pedacinho de um cubículo ali, para você adorar a Deus, chamando o seu vizinho, o seu amigo, o seu filho, a sua esposa. Vai numa igreja aí que você conhece, que você gosta, que se sente bem, continue lá, mas busque a Deus também na sua casa. Porque naquela época, se a gente prestava bem atenção na Bíblia, os cultos, as adorações eram de casa em casa. Não existia grandes prédios, grandes placas, grandes igrejas, que nem no tempo de hoje. Faça isso, verá essa mudança na sua vida, como Deus fez na minha, e eu creio que vai fazer muito mais ainda. Eu também sou falho, eu também tenho problemas, diversos problemas, mas Deus na hora certa Ele vem com providência. Está com problema em casa, ora a Deus. Deus entra com a providência, Deus entra com amor, Deus entra com seus anjos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Eu sou uma pessoa que guarda o sábado. Eu dou graças a Deus por mais um sábado que está começando, porque isso é bíblico, é um 4º mandamento. Muitas pessoas: mas você é da igreja adventista do 7º dia. Respeito a igreja daqueles irmãos, tem todo o respeito meu, tem todo o meu respeito. Os adventistas dos 7º dias, pois são as únicas pessoas que eu vi também que respeitam o que está escrito na palavra de Deus e guardam o sábado. O 4º mandamento. Se você olhar a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, muitas das vezes vão ser citados o sábado como um dia santo, um dia de fazer o bem a pessoas, um dia de ajudar pessoas, um dia de servir as pessoas, que a palavra de Deus diz também que aquele que serve com alegria será servido. Esse é um dia santo. No decorrer de toda a história mudaram para o domingo, mas nem todas as igrejas, nem o domingo se guardam, porque seria um dia de descanso. O Senhor fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, mas continuou fazendo o bem. Quem somos nós para desobedecer isso? Aos meus amigos, irmãos e amados da Igreja Adventista do 7º dia, um grande abraço. É um privilégio falar de vocês, assistir o programa de vocês na TV Novo Tempo. Vocês fazem muito bem e vivem o que está escrito na palavra de Deus. Eu não tenho placa de igreja para mim ir. Eu vou onde me convidarem, aonde deixar e me dar a oportunidade de pregar o Evangelho, de falar de Deus, da palavra de Deus. Eu vou com o maior prazer, com o maior privilégio. Porque Paulo fazia isso. Paulo ele começou em Corinto, em Filipe, em Tessalônica, que hoje é Tessalonicenses, Colossenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Ele coloca aqui que ele foi várias vezes, e muitas das vezes ele manda cartas se preocupando com os irmãos, perguntando como estão. A graça e paz saudando os irmãos. Paulo nunca ficou num lugar só. É isso que eu quero ser, é assim que eu quero que Deus me capacita. Não importa o nome da placa da igreja, se me convidar e falar assim: olha, eu quero que você dê um testemunho, eu quero que você fale um pouco da sua vida, eu quero que você pregue a palavra de Deus, para mim vai ser um privilégio. Porque a palavra de Deus fala: ide, pregar o Evangelho a todas as criaturas do mundo. Amém, meu amado, minha amada? Vamos orar, já passou um pouco do tempo. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amado Deus e Pai,
como de sempre, perdoa pelos pecados nossos, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo também te damos graças pelo privilégio de mais um dia poder falar de Ti, da Tua palavra, Senhor. Poder passar um pouco daquilo que eu ganho de graça às pessoas também de graça. Obrigado, Deus, por todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, abençoe a cada vida, a cada família, a cada um que possa assistir esse vídeo. Que o Senhor possa fazer um milagre sobrenatural na vida deles. Que o Senhor possa abençoar cada um. Pai, abençoa meus amigos da faculdade. Abençoa, Senhor, os meus parentes, os meus irmãos em Cristo Jesus. Abençoe todas as igrejas nessa terra que te buscam e te servem com alegria e em verdade, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa o meu vizinho da esquerda, o meu vizinho da direita, o de frente, o de trás, o da rua, o do bairro, da cidade, o desse Brasil e desse mundo. Abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe a Deus, a minha netinha, os meus filhos, o meu filho que está no ventre da minha esposa. Abençoe a minha esposa, no qual eu tanto amo. Apesar de muitas das vezes a gente ter algumas desavenças, mas o Senhor sabe que nós nos amamos e que esse amor vem do Senhor. Eu dou graças a Ti por isso. Abençoe o nosso nenenzinho que está por vir, que ele venha ser um profeta, Deus, que ele venha ser um servo do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe todas as casas, abençoe a minha casa, em nome de Cristo Jesus. Assim eu oro e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, Deus seja sempre louvado. Amém. Quem tem um ente querido no leito de um hospital, querendo sobreviver